avançamos para a terça-feira, onde o apóstolo vai também avançar para o capítulo 10 e traz a lição da terça, o título Aprendendo com o Passado. Bom, irmãos, Paulo oferecendo-se como um exemplo de abnegação, tomado da sua própria experiência, Paulo agora vai entrar de uma forma mais direta na questão da idolatria. E ele, no capítulo 10, ele vai desenvolver a ideia com a qual ele termina o capítulo 9. Eu vou pedir para a produção colocar o versículo 27 do capítulo 9, dizendo o seguinte: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Interessante, irmãos, que o Comentário Bíblico Adventista, no volume 6, na página 811, ele menciona comentando sobre esmurrar o corpo, de reduzi-lo à escravidão, ele dá suas explicações interessantíssimas, não é? E é extraído também do ambiente esportivo da época, não é? Paulo está mencionando que todo esforço deveria ser feito, o esforço máximo, assim como os atletas se esforçavam ao máximo para ganhar uma coroa corruptível, que passaria, murcharia, que todos deveríamos fazer o melhor que estivesse ao nosso alcance para dominar, para vencer as paixões carnais, as paixões pecaminosas, claro, com a graça de Cristo, com a bênção do Espírito Santo. Então, com esse contexto de esmurrar o corpo, de não ser desqualificado, Paulo então vai trazer o exemplo do povo de Israel. E antes de comentar a pergunta 3, que vai se referir aos versos 7 a 11, vamos relembrar aqui no primeiro parágrafo abaixo da pergunta, que nos versos iniciais de 1 a 5, Paulo está fazendo alusão à história do povo de Deus no deserto, a travessia do deserto. A referência à nuvem e ao mar traz à memória a direção, a presença e a proteção divinas dadas àquele povo naquele tempo. O próprio apóstolo descreve também ainda o alimento e a bebida que representam as provisões que Deus fez para eles. Então, a presença de Deus, o cuidado de Deus, as provisões de Deus. E o apóstolo então vai descrever essa experiência na nuvem como sendo um batismo comparável ao batismo cristão. A nuvem que o seguia de dia e de noite. E do mesmo modo, quando ele menciona alimento e bebida, é uma referência à ceia do Senhor. Muito bem. Então, 1 Coríntios 10 ensina que, em certo sentido, nós agora vamos ser desafiados hoje a refletir na história do passado e ver como é que nós estamos nos conduzindo. E nesse ponto, então, chegamos aos versos 7 a 11, onde Paulo vai descrever os pecados que aquele povo cometeu, mesmo tendo estas demonstrações de direção, de cuidado, de provisão de Deus. E ele vai mencionar aqui, verso 6, cobiça, verso 7, idolatria, verso 8, imoralidade, verso 9, o provar o Senhor ou não provar o Senhor, ou pôr o Senhor à prova, e o verso 10, murmuração. Então, são 5 pecados que ele destaca. E cada um desses aspectos, irmãos, desses pecados, está relacionado a uma história, a um evento do passado. Por exemplo, a cobiça diz respeito às comidas do Egito, quando eles murmuraram e cobiçaram as comidas do Egito, desprezando aquilo que Deus estava provendo para eles. A idolatria vem da história do bezerro de ouro, quando eles se assentaram para comer e beber e para divertir-se. Então, veja que idolatria vem acompanhada de glutonaria, comer em excesso, beber em excesso. A imoralidade vem da história de Balaão, quando ele tentou amaldiçoar, não conseguiu, então ele deu um conselho a Balaque para que causasse a mistura e vai pela prostituição, vai pela imundície. Então a imoralidade correu desenfreada. E depois o pôr ou não pôr o Senhor à prova tem a ver com o episódio da serpente de bronze, onde houve murmuração e também quando eles se voltaram contra Deus. Se voltaram contra Deus. E finalmente a murmuração vem da história de Coré, Datão e Abirão, quando eles
se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra a liderança de Moisés. Esses cinco pecados, eles podem nos ensinar lições preciosas. 1 Coríntios 10 nos mostra, diz aqui o autor, que nós estamos vivendo experiências semelhantes. Paulo recorda a experiência dos israelitas para que ela não se repetisse na vida dos irmãos de Corinto e na nossa vida. Paulo afirma, olha, eles tiveram muitos privilégios, mas o verso 6 diz, desejaram as coisas más. Tiveram privilégios, mas eles escolheram as coisas más, como a idolatria, a imoralidade, e não é de se admirar que Deus, então, não se agradou. E aqui o autor traz uma argumentação muito interessante, que antes de condenarmos o povo de Israel, precisamos pensar na nossa caminhada. É certo, não há nenhum mérito nestes que procederam desta maneira, mas isso aconteceu para que nós também fôssemos advertidos e lembrássemos de que nós também estamos vivendo desafios em relação a todos estes aspectos da vida, cobiça, idolatria, imoralidade, pondo o Senhor à prova ou se rebelando contra Deus. Então, nós também somos exortados, e aqui eu vou pedir para a produção, irmãos, colocar os versos 11 e 12 do capítulo 10. Diz assim, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa de nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, irmãos, aqui Paulo diz, olha, não se envaideçam, não estejam ensoberbecidos, porque eles tiveram tantas demonstrações do amor, do cuidado de Deus e caíram. Será que nós não corremos os mesmos? Paulo, será que nós não corremos risco? Cuide, porque quem está em pé, cuide para não cair. Irmãos, a vaidade espiritual ela é terrível. O achar-se bom diante de Deus é terrível. São prenúncios de queda, prenúncios de pecaminosidade na nossa vida. Nós vamos cultivar continuamente o senso da presença de Deus, para que não cheguemos a esse ponto. E ele termina essa sessão, irmãos, dizendo que não havia chegado, e serve tanto para nós, tentação que não fosse humana e que Deus, além da capacidade para vencer, ele também vai providenciar o livramento. Então não há desculpa para cair em pecado. É isto que Paulo está dizendo. Mas nós somos fracos, irmãos. Isso, quando lemos essas histórias, tanto lá do povo de Israel no deserto, quanto da igreja de Corinto, que estava nesta condição, prestes a cair, prestes a tropeçar, Paulo faz essa advertência, e essa advertência chega para nós. Cuidado, irmãos, cuidado. Que olhemos para dentro do nosso próprio coração, da nossa própria mente, e que este verso, quem está em pé, cuide para não cair, seja para mim. Não pense nos outros, pense em você. E desta maneira, irmãos, colocamos um ponto final na lição da terça-feira.